Olá, meus irmãos, tudo bem? Boa noite. São 2 minutos para as 9 da noite nessa sexta-feira de 1º de maio. Eu quero gravar aqui um pré-estudo, tá? Para vocês, senhor Emanuel, senhor Tony, irmã Tamires, irmã Sinara e o Lucas, tá bem? É, Nosso estudo 46, tá? Então, eu vou abrir aqui para ir comentando algumas coisas com vocês. Joia? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Hum, Aqui está. Vamos lá, gente. Olha só. Ah, não, esse aqui. Ah, não, esse aqui foi de semana passada, né? Esse aqui. O que é a ceia do Senhor, tá? O que é a ceia do Senhor? Eu quero destacar algumas coisas aqui com vocês, que assim, nunca é demais destacar, tá? E às vezes vocês estão, assim, eu não tenho acompanhado muitos jovens, tá? Mas com o Emanuel e Tony lá, é sempre bom a gente voltar a refletir nisso, tá? Então vamos lá, primeira coisa, o trabalho de vocês no estudo da EBD tem que ser mais de perguntar do que de ensinar, tá bem? Mais perguntar do que ensinar. Então, por exemplo, o título do estudo já é uma pergunta, tá? É uma pergunta. Então, por favor, comecem o estudo perguntando, tá? O que é a ceia do Senhor? Gente, me fala aí. O que é a ceia do Senhor? Deixa o pessoal responder, tá? Sem corrigir, sem cortar, sem atravessar. Deixa o pessoal responder. O que é a ceia do Senhor? Ah, você é o Senhor, a gente comer um pedacinho de pão, tomar o cálice lá, uma vez por mês na igreja, né? Ah, tá, mas qual o significado disso? Qual o símbolo disso? Qual a importância disso e tal? Deixa as pessoas falar sobre a ideia que eles têm sobre a ceia do Senhor, tá bem? Pergunta, tá? É, qual a ceia do Senhor é só para os crentes? Tem alguma coisa lá no Antigo Testamento que fala da ceia do Senhor? Temos alguma referência da ceia do Senhor no Antigo Testamento ou não? Vai fazendo perguntas para o pessoal falar da ceia do Senhor, tá? Beleza, pessoal, falou, 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 tá? E aí a gente vai para o texto. Não começa já lendo a resposta, tá? Primeiro, pede alguém para ler. Pede alguém para ler, tá? Não vai lendo já você, blá, blá, blá. Não, pede alguém para ler, tá? Pede aquele irmão ou aquela irmã que participa pouco, sabe? Que fala pouco, tá? Então lá nos jovens, por exemplo, tem alguém lá que fala pouco e tal, que não fala, né? A Mariana, né, que tá vendo lá, a menina de medicina, né, que você, né, é bem quietinha, né? Eu imagino que ela não deve falar nada lá durante o estudo e tal. Pede ela para ler, pede algum outro jovem, né, para ler. Nos adultos a mesma coisa, escolhe ali uma pessoa que participa pouco, pede ela para fazer a leitura, tá? E aí ela vai fazer a leitura. Cristo ordenou que todos os cristãos comessem o pão e bebessem o cálice de grata memória dele, em grata memória dele e de sua morte. A ceia do Senhor é a celebração da presença de Deus em nosso meio, trazendo-nos a comunhão com Deus e uns com os outros, alimentando e nutrindo nossas almas. Também antevê o dia em que comeremos e beberemos com Cristo no reino celestial, tá? Aí você leu, aí você pergunta, gente, todo mundo entendeu isso aqui? Alguém tem alguma dúvida? Tá? Aí ninguém fala nada, né? Aí você pergunta, tá? O que quer dizer que também antevê o dia em que comeremos e beberemos com Cristo no reino celestial? O que significa antevê? Também antevê. De que modo a ceia do Senhor antevê o dia em que comeremos e beberemos com Cristo no reino celestial? Né? Antever é uma palavra que a gente usa pouco, né? Ou não usa, né? Normalmente não se usa. O que seria antever, né? Ela antecipa uma realidade, ela nos faz vislumbrar, né? Uma realidade futura, uma realidade espiritual, né? Deixa as pessoas falar, tá?
A ceia do Senhor é a celebração da presença de Deus em nosso meio. Às vezes a gente pensa pouco em termos assim, né? A gente pensa na ceia muito mais como um ritual do que a celebração da presença de Deus em nosso meio, tá? E a ceia do Senhor não apenas celebra a presença de Deus no nosso meio, como também celebra a nossa comunhão com Deus e uns com os outros, tá? É legal, né? A nossa comunhão com Deus, mas não apenas comunhão com Deus, mas também comunhão com uns com os outros, né? Não apenas comunhão no sentido vertical, de nós para Deus, de Deus para nós, mas também no sentido horizontal, né? Entre as pessoas, né? Paulo vai falar, né? Todos nós bebemos do mesmo cálice, comemos do mesmo pão, né? Simbolizando a comunhão que devemos ter, né? Então, uma vez que há falta de comunhão no nosso meio, isso é um pecado, né? Ao celebrarmos a ceia nessa condição, tá? E ele fala aqui também que a ceia do Senhor alimenta e nutre as nossas almas. De que modo a ceia do Senhor alimenta e nutre as nossas almas, né? Uma vez que nós estamos obedecendo juntos, obedecendo uma ordem de Cristo, isso abençoa, né? Então, cara, se você está celebrando a ceia, você está lembrando do sacrifício de Jesus, se você está trazendo à memória, a intimidade, o relacionamento que você tem com Cristo, isso alimenta e nutre as nossas almas, tá? Então, aquilo que eu falei, tá? O seu trabalho na IBD é mais de perguntar do que de ensinar, sabe? É ir de inquirindo, é questionando, é fazendo as pessoas pensarem, fazendo as pessoas sair da caixinha ali, tá? Colocando questões para eles, tá bem? Se a pessoa dá uma resposta generalista, assim, dá, mas como assim? Como que isso funciona na prática? Como que a ceia pode fazer diferença no nosso dia a dia realmente, tá? Beleza. Aí falamos aqui, vamos para o texto, tá? Mais uma vez, pede para o irmão, pede para a irmã, tá? Fazer a leitura do texto. Às vezes o professor fica ali um pouco ansioso e você, né? Imagino que talvez isso aconteça na classe dos jovens também, mas você vai falando tudo, né? Você, o título, você já lê a resposta, aí você mesmo já lê e tal. Ninguém fala nada. É só você falando, né? A boca fica até seca. Não faz isso, tá? Desacelera, vai perguntando, deixa as pessoas fazer a leitura do texto, lê o texto, perguntou ali. Gente, todo mundo entendeu aqui? Todo mundo compreendeu o significado desse texto, o que que esse texto está falando, o que que esse texto está comunicando, tá? Então, por exemplo, você perguntou lá se todo mundo tem alguma dúvida, ninguém fala nada, né? Aí você joga essa perguntinha aqui, ó, tá? O que que significa quando Jesus fala que este cálice é o Novo Testamento no meu sangue? E aí, o que quer dizer? Novo Testamento, o cálice, pensa lá, o cálicezinho é o Novo Testamento do meu sangue. O que que isso quer dizer? Tá? Qual a importância disso? Tá? Vai fazendo perguntas, tá? Vai fazendo perguntas, vai fazendo esse tipo de questionamento. Que Novo Testamento é esse? Por que que ele usa essa palavra, essa expressão Novo Testamento? Tá? É, E aí ele fala, né? Porque todas as vezes que beberdes, que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha, né? Anunciais a morte do Senhor. A ceia, de que modo? Mas aí você pode perguntar, de que modo a ceia do Senhor anuncia o sacrifício de Jesus por nós, né? É uma celebração ritualística, um ritual, né? Uma celebração. De que modo, o que que é preciso para que essa celebração, cara, como é que comer um pedacinho de pão e beber um cálicezinho celebra, anuncia o sacrifício de Jesus, tá? Pergunte para as pessoas, cara. Se um visitante chegar e ver a gente comendo um pedacinho de pão e bebendo um copinho de suco de uva, de que modo esse negócio anuncia o sacrifício de Jesus? Como? Como? Tá? Então, isso é necessário, tá? E às vezes nessa conversa pode surgir, por exemplo, gente, talvez uma forma que a gente poderia fazer para que a ceia do Senhor anunciasse o sacrifício de Jesus de uma forma mais clara, mais evidente, a gente podia fazer isso, isso e isso. A gente podia fazer uma organização na igreja, uma ornamentação na igreja que remetesse ao sacrifício de Jesus para a gente usar quando a gente celebra a ceia, tá? Então a gente vai conversando sobre isso, tá? Né? Imagina que você traz um convidado à igreja, um não crente, e ele vem bem no dia que tem a ceia. Aí ele vê você ali participando da ceia.
O que que ele vai entender disso? De que modo ele vai olhar para isso e compreender que a gente está fazendo uma referência ao sacrifício de Jesus, tá? Então são perguntas para a gente fazer, tá? Perguntas para a gente fazer, tá? Você tem dificuldades ao longo da semana. Às vezes você está na faculdade, você está no trabalho, você está cansado, você está estressado, você está pé da vida com a coisa. De que modo relembrar a ceia do Senhor pode nos ajudar? Sabe? De que modo essa realidade espiritual, esse símbolo, pode trazer paz ao nosso coração, pode nos trazer conforto, pode nos trazer energia, pode aumentar a nossa disposição. De que maneira? Tá? Então são questões, perguntas que a gente vai fazer, que a gente vai cutucando, vai levando as pessoas a falar, tá? A falar. É óbvio que a gente precisa estar pronto para isso, tá? Estar preparado para responder. Mas é claro, se você não tiver, se você tiver dúvidas, você não vai ficar inventando uma resposta, tá? Por favor, tá bem? Senhor Tony, senhor Emanuel, dona Tamires, dona Sinara e senhor Lucas. Vocês não vão ficar inventando uma resposta. Se não é muito claro para você qual é a resposta de algum questionamento que vem, de alguma pergunta que vem, se, ó, eu vou conversar isso aqui com o pastor e trago para os irmãos. Eu acho que é assim, assim, assado, mas eu não tenho certeza. Então eu vou conversar com o pastor e trago essa resposta, trago esse questionamento. Para isso funcionar, eu preciso que você, ao ler a sua revista, ao ler a sua lição, vá você mesmo fazendo esses questionamentos. E se você não tiver resposta para algum deles, você já fala comigo. Me passa um WhatsApp, fala assim, ô pastor, não entendi isso aqui. Ô pastor, pensando na ceia do Senhor, se acontecer isso, se alguém fizesse essa pergunta, qual que é a resposta? Tá? Vamos lá. Beleza. Aí, fechamos aqui, tá bem? Fechamos aqui. Isso aqui, gente, ó, é o centro do nosso estudo, tá? Isso aqui é a coisa mais importante do nosso estudo, tá bem? Essa partezinha aqui, tá? Os comentários é para apoiar isso que a gente aprende aqui, tá? Tanto o texto bíblico, outra coisa, a gente pode trabalhar com outro texto além desses aqui, tá? Podemos completar, podemos pegar referência de outros textos bíblicos, talvez vai lá, pega a sua Bíblia, vê outros textos bíblicos relacionados à ceia, né? Nós temos os evangelhos, todos eles, a ceia do Senhor, mas tem também outras referências a ceias, lá em Coríntios, em Romanos, tá bem? Para a gente compreender isso, beleza? Vamos lá. É, Tem uma referência a ceia muito legal no Apocalipse, tá? No Armagedon, tá? Jesus convida as aves do céu para uma ceia. Mas essa ceia, em vez de ser a carne e o sangue de Cristo, é a carne e o sangue daqueles que se opuseram a Cristo. É um negócio muito legal, tá? Digamos assim, ou você participa da ceia se bancateando com Cristo, com a carne e o sangue de Jesus, ou você será o banquete de uma ceia que as aves dos céus terão, tá? Tipo assim, ou você será a carne de uma ceia que vai acontecer no futuro, sabe? É muito legal isso, sabe? Eu não tô com a minha Bíblia aqui, tá? Lá, Apocalipse 20, né? Apocalipse 20 ou 21? Não tenho certeza. Não vou abrir aqui agora para não gastar tempo com isso. Mas assim, são referências que a gente precisa ir buscando, que a gente precisa ir pegando, tá? O Ligon Duncan aqui, ele vai fazer uma referência no Antigo Testamento, que é muito legal, tá? Muito legal, tá? Mas vamos lá. Aí a gente vai para os comentários. E aí, você vai pegar a sua revistinha e você vai ler o comentário do Richard Baxter, não é? Não, meu irmão. Tu não vai fazer isso. Tu não vai pegar essa revista aqui e lendo o negocinho. Todo mundo lá sabe ler, tá? Todo mundo sabe ler. Ninguém precisa de você ler a revistinha. Você não vai ler a revistinha, pelo amor de Deus, tá? Pelo amor de Deus. Não vai ler a revistinha, tá? Tá proibido de ler a revistinha, tá bem? Senhor Tony, senhor Emanuel, dona Tamires, dona Sinara e senhor Lucas.
tá? Não quero vocês lá. Agora vamos ler o comentário do Richard Baxter. Ó, que inefáveis mistérios e tesouros de misericórdia estão aqui apresentados em um sacramento. Temos aqui sacramento ou ordenança, né? Já sabemos. Temos aqui comunhão com Deus, reconciliação. Não, não é. É chato pra dedéu. É chatíssimo. Chatíssimo. Você ficar lendo a revistinha, tá bem? Vai perguntar, irmãos, e aí? Lendo aqui, o que que os irmãos têm para falar sobre o texto do Richard Baxter? Richard Baxter foi um pastor inglês, incrível, fez um trabalho maravilhoso. Ele é autor de O Pastor Aprovado, tá? Um livro muito legal, tá? O que que os irmãos acharam aqui do comentário dele? Né? Normalmente, pelo menos vai ter um ou dois que vai comentar, que vai ter lido. Ah, eu achei legal, acho que não entendi, tal. Alguns vão falar isso. Tá, mas me fala aí, qual a dúvida que você tem? O que que você não captou aqui? Qual a dúvida? Alguma discordância? Tá bem? Se a maioria não leu, você dá um esculacho, tá, gente? Pelo amor de Deus, gente. Tá, você tem a revista, o pastor fez um trabalho legal, olha que diagramação bonita. Você tem livros que você não tem uma diagramação tão bonita assim. Tá? O pastor foi lá, pegou e tal, tal. Não, vamos ler, vamos valorizar isso, tá? É conteúdo rico esse negócio aqui. Lê o negócio, tá? 5 minutinhos você lê. Vou dar para os irmãos aí 2 minutinhos, tá bem? Tá? Se a grande maioria não leu, dá 2 minutinhos, pessoal. Pessoal, dá uma passadinha, ó. São 4 parágrafos. Dá uma passadinha de olho aí, vê o que que tem aqui no texto que você destaca pra gente. Vai, vamos lá. Deixa lá. Bota no relógio lá. Uns 3 minutinhos, pessoal, dá uma lidinha, tá? Faz isso, tá? Primeiro parágrafo dele aqui, ele, né, só faz lá, exaltando a ceia do Senhor. Aí depois vai falar, né, aqui temos uma comunhão com o nosso bendito Redentor, crucificado e glorificado, e oferecido a nós como cabeça vivificadora, preservadora e fortalecedora, né? Aqui temos comunhão com o Espírito Santo, que aplica as nossas almas, para pá, 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 pá. Aqui temos comunhão com o corpo de Cristo, né? Então, ele, no segundo parágrafo, ele está falando da comunhão que temos, né? A ceia representa a comunhão com Cristo, com o nosso bendito Redentor. A ceia representa comunhão com o Espírito Santo. Aí você pode perguntar, como que a ceia representa comunhão com o Espírito Santo? Tá? Como que a ceia representa comunhão com Jesus? Aí é mais óbvio, né? E ele fala aqui, temos comunhão com o corpo de Cristo, tá? Como que a ceia representa comunhão com o corpo de Cristo, com a igreja, tá? Com o povo de Deus, tá? E ele fala, quando o ministro de Cristo, por sua comissão, apresenta aos olhos o Cristo crucificado pelo pão e vinho designado para este uso, vemos Cristo crucificado. A ceia deve nos levar a ver Cristo crucificado, né? Nós trazemos à nossa memória, através da ceia do Senhor, o sacrifício de Jesus, como se ele estivesse diante de nós, né? Quando o mesmo ministro, por comissão de Cristo, oferece-nos o seu corpo, sangue e seus benefícios, meu Deus, oferece-nos seu corpo e sangue e seus benefícios, é firme e válido a nós, como se da boca do próprio Cristo fossem oferecidos, tá? A ceia, ela não é uma cerimônia fake, é isso que o Barthes aqui está falando, né? Ela é algo real, tá? Ela é algo real, tá? Nós estamos nos alimentando de Cristo, sabe? Não que Cristo esteja ali, né? O pão virou carne, o cálice virou sangue, né? Como creem os católicos na transubstanciação, né? Mas a ceia celebra algo muito real e concreto e diário, que é o nosso alimentar de Cristo, que é Cristo nutrindo as nossas almas, tá? Então não é uma metáfora de algo vazio, é algo que nós experimentamos diariamente, tá? E é isso que ele está falando, tá? Aí o último parágrafo, e quando nossas almas o recebem, por fé que o Espírito Santo deserda em nós, né? Deserta em nós, seria mais desperta, né? Deserta. É a deserta, né? Espalha, coloca em nós, né? Desperta em nós. A participação é tão verdadeira quanto a de nossos corpos recebendo o pão e o vinho que o representam, né? Então, eu me nutrir de Jesus precisa ser tão autêntico e real
quanto é o meu corpo recebendo o pão e o cálice que eu estou bebendo, né? O pão, um pedacinho de pão que eu como, eu mastigo ele, eu engolo ele, ele vem para o meu estômago, né? Ele vai, né, um pouquinho ali dos nutrientes, né, vai ser assimilado pelo meu corpo. É algo real, né? E assim como acontece real com o que é físico, né, com pão e com cálice, deve ser real também o que é espiritual, né? Não pode ser apenas uma aparência, né? Então, a ceia é um memorial, mas ela não é apenas um memorial. Tá? Então é disso que ele está falando, né? E isso é legal. Mas aí, vamos imaginar. Você chegou, o professor perguntou, gente, o que vocês entenderam aqui do Richard Baxter e tal? Dá um tempinho lá para o pessoal, para quem não leu, dá uma olhada. Aí quem já leu vai comentando algumas coisas. E aí depois o que você vai fazer? Você vai apenas destacar aqui o que te chamou mais atenção, o que é mais lindo nesse texto. Você não vai falar de tudo. Você vai destacar um ponto aqui. Talvez você vai destacar a comunhão com Cristo, com o Espírito Santo e com a igreja, tá? Talvez você vai destacar o absurdo que é você estar celebrando a ceia e estar às vezes de bico com algum irmão da igreja e não ter paixão, amor, carinho por algum irmão da igreja. O quanto isso é pecado, o quanto isso é ofensivo à santidade de Jesus Cristo, que morreu por nós, né? Você pode destacar isso, né? Então, você vai pegar algo aqui que você considera realmente fundamental. Cara, isso aqui a gente não pode esquecer. E aí você vai trazer isso, tá? Você não precisa falar de tudo o Richard Baxter fala, tá? E aí você vai para o texto do Lincoln Duncan, tá? Que é um texto bem maior, mas é a mesma coisa. E aí, irmãos? E agora vamos para o Lincoln Duncan. O que que os irmãos acharam da palavra dele aqui? O que que você destaca que ele falou? O que que você achou mais interessante, tá? Vamos imaginar que na pior das hipóteses, ninguém leu. Ninguém leu nada. Cri, cri, cri. Você dá um esculacho, pelo amor de Deus, tá? Você tem que dar um esculacho. Se você não der um esculacho, você me pede, eu tiro você de ser professor de EBD, tá? Gente, por favor, tá? Por favor, você tem o material, você tem a revista, isso aqui é útil para você. Leva a sério a sua vida com Deus, leva a sério o seu discipulado, tá? Leva a sério o aprendizado de coisas espirituais, tá? Isso aqui são pastores, são teólogos que nos ajudam a entender algo rico. Não despreza isso, tá? Não despreza isso, tá? Ninguém leu? Tá. Vou dar para vocês aí 5 minutinhos, 5 minutinhos. Passa o olho aí, dá uma olhadinha rapidinho no texto do Duncan e eu quero depois ouvir dos irmãos alguma coisa, tá bem? O irmã Edna, o irmão Cláudio, me fala aí, dá uma olhadinha aí e me destaca alguma coisa aqui, tá? O Cleide, o Sara, o Ai, Lívia, né, lá nos jovens, dá uma olhadinha aí, me fala, eu quero ouvir de vocês alguma coisa aqui que salta aos olhos nesse texto, tá? E aí você vai deixando o pessoal falar, tá? Tem alguma dúvida? Alguma coisa que você não entendeu? Alguém vai falar, ah, eu não entendi isso que ele fala isso aqui, tá? Ah, eu não entendi aquilo, tá? Vai conversando sobre isso, tá? Você não vai ler tudo, mas às vezes você vai ler um parágrafo. Você vai ler uma frase. Gente, olha só, algo que eu queria destacar no texto do Lincoln Duca aqui, é isso que ele fala aqui, ó. E aí, gente, é uma coisa muito importante, tá? Quando você vai ler um pedacinho do texto, você fala onde que está lendo, tá? Irmãos, aqui, ó, vira aí na página 22, no segundo parágrafo, que começa assim, ó, segundo a ceia do Senhor é também uma celebração da presença de Deus. Encontraram? Encontrou, irmãos? Encontrou? Todo mundo achou aqui? Todo mundo localizou aí o segundo parágrafo? Beleza, tá. Acompanhem comigo isso aqui. E aí você lê, tá? Não fica lendo as coisas e as pessoas caçando. Onde que tá lendo? Onde? Página 22, é? Qual parágrafo, tá? Vai, deixa as pessoas falar, sabe assim? Quer dizer, fala, deixa bem claro onde você está lendo, tá? E aí você vai destacar alguma coisa, tá? Você não vai falar tudo do que o Lincoln Luca falou aqui. Você vai destacar aquilo que você achou mais precioso, aquilo que você achou lindo, aquilo que você achou, cara, isso aqui o pessoal tem que aprender. Isso aqui o pessoal tem que colocar na mente e no coração. E aí você destaca isso, tá?
Você faz perguntas sobre isso, beleza? Então, por exemplo, no texto do Lingonuca aqui, o que é lindo é o que ele fala principalmente aqui, ó, no segundo e terceiro parágrafo, na página 22, tá? Na página 22, que é, ele vai associar a ceia do Senhor, isso aqui é muito legal. Olha só, eu sou pastor, já preguei, já estudei sobre a ceia muitas vezes. Eu nunca havia feito essa relação, que depois que você lê, parece uma coisa óbvia. Pergunta para o pessoal na EBD, tá? Na classe dos adultos, na classe dos jovens. Vocês já haviam associado a ceia do Senhor com a palavra que o diabo, que Satanás, que a serpente fala para Adão e Eva lá no Jardim do Éden, tomai e comei, né? Já havia associado? Você já havia pensado nisso, né? O diabo lá oferecendo, ai, pegam, comam, né? A ceia é isso, a ceia é Jesus falando, comam, tomai e comei, tá? Que é muito similar ao que a serpente vai falar para Adão e Eva lá no Jardim do Éden, tá? E aí você percebe, cara, o tomar e comer no Jardim do Éden trazia morte, trazia separação de Deus. O tomar e comer de Jesus na ceia do Senhor traz vida, traz nutrição espiritual, traz relacionamento com Deus, né? Traz o próprio Deus para dentro de nós. Enquanto tomar e comer no Jardim do Éden significou ruptura, queda, desgraça, aqui o tomar e comer na ceia do Senhor significa enchimento de Deus. É Jesus nos nutrindo. É Jesus nos alimentando, é Jesus dentro de nós, né? É um negócio lindo, sabe? Eu fiquei lendo isso aqui, eu fiquei, né? Então é muito legal, tá? Então ele fala, né? Olha só, em Gênesis 3, Satanás disse a Eva e a Adão: tomai e comei desse fruto. Comeram fruto contra o mandamento de Deus, e qual foi o resultado? Resultou em satisfação e plenitude? Não. Resultou em expulsão da presença de Deus. Mas, olha só que lindo isso. À mesa do Senhor, assentados à mesa do Senhor, o próprio Senhor Jesus nos convida a entrar em sua presença. É um tomar e comer que traz vida. Quando Jesus diz aos seus discípulos tomai e comei, ele reverte as palavras da serpente no jardim do Éden, sabe? Usando um termo que o pessoal adora usar, né? É como se Jesus estivesse ressignificando uma frase, né? Jesus dá uma nova dimensão, dá um novo sentido, dá um novo arcabouço para o tomar e comer, né? E aí ele cita aqui o Derek Kinder, que diz, né? Deus sentirá o sabor da pobreza e da morte antes de tomar e comer se tornarem verbos de salvação. Ficou estranha aqui essa frase, tá? Deus sentirá o sabor da pobreza e da morte antes de tomar e comer e se tornarem verbos de salvação. Experimentamos isso todas as vezes que vamos à mesa do Senhor, sempre que ouvimos o pastor dizer: tomai e comei dele todos. É uma celebração sermos reunidos a Deus, termos Sua presença conosco e nosso prazer em Sua comunhão. Eu não tinha notado ainda que essa expressão, essa frase aqui ficou bem truncada. Eu acho que a tradução dela não ficou muito boa, tá? Mas a ideia é que antes de Jesus dizer para nós tomar e comer, ele havia experimentado a pobreza, ele havia experimentado a nossa condição pecaminosa, ele estava na nossa pele, tá? Ele sentiu na pele o que aquele tomar e comer do Éden causou. Ele sentiu na pele, ele vivenciou, Jesus vivenciou o que o primeiro tomar e comer lá no Éden havia causado. E agora ele vem com um tomar e comer diferente. Um tomar e comer que renova a criação. Lembra de 2 Coríntios 5,17? Né? A- é, é, Aquele que são em Cristo, nova criatura é, nova criação é. Em Jesus ele faz nova todas as coisas. É um tomar e comer que reverte a tragédia que aconteceu no Éden. Então, se o tomar e comer lá do Éden nos afastou de Deus, e nos trouxe a morte, nos trouxe a solidão, nos trouxe o isolamento. Agora o tomar e comer traz vida, traz comunhão.
traz plenitude. Percebe como é maravilhoso? Cara, assim, na boa, gente, vocês professores, vocês têm que se encantar com isso. Isso tem que fazer, cara, você tem que olhar isso assim, cara, faz sentido. Faz sentido e é lindo, e é um sentido lindo, tá bem? Então, por exemplo, se eu fosse falar aqui, se eu estivesse dando estudo, cara, eu ficaria aqui, ó. Eu nem falaria do que o Lincoln Duca fala no começo nem no final, tá? É bonito o que ele fala umas coisas legais, importantes, mas isso aqui para mim, ó, é o que salta aos olhos. Opa, isso aqui para mim é o que salta aos olhos, tá? Então, você pode só destacar esse negócio aqui, tá? Não precisa falar, tá? É claro, não estou dizendo que é isso que você tem que fazer, mas o que eu quero dizer é isso, você não vai ficar lendo a revista, tá? Questionou as pessoas, o que significa, o que que você entendeu, pá, tal. E aí depois você vem e dá e traz apenas aquela a essência que você considera a mais importante para o pessoal. Legal? E aí, terminando, tá? Ah, ele fala aqui do antevemos, né? As bodas do Cordeiro, que é o que fala aqui no comecinho, né? No finalzinho da resposta, né? Também antevê, tá? E aí fazemos a oração e as perguntas, né? Aqui duas perguntinhas, tá? As perguntas, na verdade, você vai fazendo elas ao longo do estudo, né? Você vai questionando para ver o que é que as pessoas estão pensando, estão entendendo e tudo mais, tá? Então, uma coisa que eu falava é que o nosso estudo, ele precisa não apenas trazer algo novo, informações novas, tá? A gente está num estudo de EBD, tá? Então ele precisa trazer novas informações para a gente, tá? Mas ele também tem que nos fazer contemplar a beleza dessa disciplina espiritual, tá? A gente tem que se encantar com aquilo que Deus está fazendo para a gente, ver o sentido disso, tá? E mais especificamente falando da ceia, perceber o valor da ceia não apenas quando nós celebramos ela no domingo à noite, mas celebrei, cara, imagina, você durante a semana, você se sentindo mal, você se sentindo com pressão, você cansado, você estressado, você esgotado, cara, você lembra da ceia do Senhor. Você lembra de quando você come o pão? Aquilo simboliza você ingerindo Jesus, você se alimentando de Jesus. Você lembra que Jesus não é apenas alguém que você crê, você lembra que Jesus é algo que está correndo nas suas veias. Há um poder espiritual correndo nas suas veias, nutrindo você. Você não está sendo nutrido apenas de proteínas e de vitaminas. Não. Você está sendo nutrido pelo próprio Cristo. É isso que a ceia quer dizer, tá? E, cara, que se você se lembrar disso no meio de uma semana, sabe, perdão a palavra, no meio de uma semana de merda, você lembra que você participa da ceia, você come o pão, você bebe o cálice. E isso significa que você é nutrido pelo próprio Jesus. O que pode ser difícil o bastante para alguém que é nutrido pelo próprio Cristo, meu irmão? Isso precisa mexer com a nossa perspectiva, com a nossa expectativa diante das coisas, tá bem? Então são provocações que a gente vai fazendo. E eu quero que professores, tá? Tony, Manuel, Tamires, Sinara e Lucas, tá? Estejam atentos a isso, tá? Primeiro, façam muitas perguntas, tá? Parem de ficar falando até ficar com a boca seca. Vão perguntando, vão questionando, vão provocando, sabe? Pega o ensinamento errado sobre a ceia, joga para eles e diz, ó, por que que isso aqui tá errado, tá? Joga o ensinamento errado, nem fala que é errado e diz ver se eles falam amém. E se eles falam amém, você dá um... Como assim, gente? Como assim, gente? Isso aqui tá errado, gente. Não é assim, é assado, sabe? Sabe? Como que você convenceria, mostraria para um católico ou para um luterano, por exemplo, que a doutrina, a maneira de acreditar da ceia nossa é que é a correta, tá? Vai fazendo perguntas, vai fazendo questionamentos, vai tratando tanto da contemplação, você precisa entender aquele negócio e se encantar com isso, e se maravilhar com isso, tá? E perceber o sentido e a beleza da ceia do Senhor, mas também precisa entender a ceia do Senhor de um ponto de vista prático, de um ponto de vista que afeta a sua vida, tá? E, é claro, relacionando isso com a história bíblica,
com a história bíblica, sabe? A gente começou lá no Gênesis, né? Com a fala da serpente, mas tem outros momentos, tá? Tem outros momentos que voltam, sabe? Algo que a gente pode associar com a ceia, por exemplo, é a Páscoa. A Páscoa é aquele momento de celebração em que os judeus relembravam que Deus havia feito por eles. Deus havia resgatado eles da escravidão do Egito. A ceia do Senhor, de igual maneira, relembra que Deus nos resgatou da escravidão do pecado através do sacrifício de Jesus. Muito crente não consegue fazer essa associação, ele não vai fazer essa associação sozinho, da ceia do Senhor com a Páscoa, da ceia do Senhor com a fala da serpente no Éden, tá? Esse é o nosso trabalho como professores da IBD, fazer esses vínculos, fazer esses links entre uma coisa ou outra, enriquecendo o nosso estudo. Beleza? Um abraço, beijo no coração, que Deus abençoe. Tchau.